Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos iniciar o nosso tema hoje, Daniel capítulo 2. Deixamos Daniel capítulo 1 um pouco de lado e vamos iniciar com Daniel capítulo 2, onde nós temos o futuro revelado. Um dos maiores evangelistas dos últimos tempos foi o Moody, não é isso? Dwight Moody. Ele era fascinado pelo assunto da segunda vinda. Quando ele fez um estudo sistemático das escrituras, ele buscou quantas referências existem nas escrituras sobre a segunda vinda de Jesus. E ele encontrou mais de 2.500 referências bíblicas em relação à segunda vinda do Senhor Jesus. Essa eminência da segunda vinda hoje para nós, ela é uma das mais importantes verdades das escrituras. Em Daniel 2, nós encontramos agora, Daniel 1 nós deixamos de lado, nós já vimos Daniel 1 há uns dias atrás. Daniel 2 nós encontramos uma das mais dramáticas profecias bíblicas sobre a volta iminente do Senhor e a implantação do reino de Deus. No capítulo 2, o Eterno se revela como o único que realmente conhece o futuro, porque ele determina todas as coisas. Existe um verso famoso, Amós capítulo 3, verso 7, que diz que certamente o Senhor Deus, aquele que existe, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Neste conflito existe entre o bem e o mal. O Criador estabeleceu algumas regras a serem seguidas. E mesmo a parte contrária, a parte do inimigo, precisa seguir também estas regras. É por isso que nós vemos tantas mensagens subliminares, nós vemos tantos filmes, programações preditivas, em que o próprio inimigo, o mestre do engano, o mestre do erro, do disfarce, da dissimulação, ele é obrigado também a revelar os seus enganos, mesmo que de uma forma subliminar. O Criador estabeleceu isso, e isso tem de ser cumprido. Amós 3,7 fala que ele não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Claro que o segredo que pode ser revelado, ele não somente conhece o futuro, mas ele revela aos seus filhos, mediante a profecia. A profecia bíblica em si, ela é uma evidência da soberania dele, do Eterno, do Altíssimo, no governo desse mundo, porque ele diz o que vai fazer, ele diz o que vai acontecer, e ninguém consegue alterar isso. Isso é uma evidência também de que a sua palavra ela é inspirada. A profecia explica o passado, revela o futuro, descobre os segredos e mostra, nos apresenta o padrão como devem viver os seus servos no fim dos tempos. Por isso que lá em Daniel capítulo 2, verso 1, nós encontramos o relato, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, no ano 603, ele teve um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Veja, o Criador se revela às pessoas na linguagem que lhes é familiar. Na Babilônia, os sonhos eram muito respeitados, eram vistos como revelações dos deuses. E é justamente desta forma, por esta maneira, que ele preferiu se comunicar com Nabucodonosor. Ele não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. O plano de salvação abrange pessoas de todas as nações. O sonho tinha como objetivo revelar ao rei o curso da história que já havia sido determinado pelo Altíssimo, estava sujeito à sua vontade. Ele se comunicou através de um sonho, porque ele acreditava realmente em sonhos. Então, nessa providência divina, havia um sábio propósito ao entregar para Nabucodonosor aquele sonho e fazer com que ele esquecesse os pormenores desse sonho, retendo a impressão de um temor. É isso que ele ficou, um temor em sua mente de algo que ele havia visto, mas que ele não lembrava. Ali era uma oportunidade de Deus expor as presunções dos sábios de Babilônia, que de sábios não tinham nada. Então ele manda chamar os magos, verso 2, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarem quais eram os sonhos. Aí nós vemos aqui 4 tipos
de sábios. Nós temos magos, astrólogos, encantadores e caldeus. Os astrólogos, qual é basicamente o poder, vamos dizer assim, entre aspas, do astrólogo? Ele tem poder para predizer o futuro, resolver os problemas, observando os corpos celestes. E aqui existe uma diferença entre astronomia e astrologia. São duas coisas diferentes. A astronomia, ela foi criada, vamos dizer assim, pelo Criador dos céus e da terra. A astronomia, ela foi ensinada aos primeiros pais, ela foi ensinada a Adão. E ele passou esse conhecimento para Sete, passou com esse conhecimento para a linhagem lá, até Noé, Abraão. Então, eles tinham o conhecimento destas coisas, da astronomia. Em contrapartida, o inimigo, ele criou a astrologia. O inimigo cria a astrologia. O objetivo da astrologia é corromper o conhecimento da astronomia. Então, nós vemos os astrólogos sendo utilizados, né, vastamente após todos os eventos que acontecem com Caim, com seu filho, né, que eles criam o sistema, desenvolvem todo o sistema ocultista maçônico desde aquela época. Isso vai passando e chega em Babilônia, onde isso se estabelece com maior força. Os encantadores eram os feiticeiros. Eles praticam a magia negra em si. Então, você tem aqueles que olham, que trabalham com o ocultismo através de um pressuposto dos astros, e você tem os outros que trabalham com a magia negra direta, e uma pretensão de se comunicar com os mortos, são os encantadores. Os caldeus em si, eles representavam a elite intelectual da Babilônia. Eram tipo os astrônomos, eles acreditavam, eles observavam os astros, mas por trás dessa observância sempre havia o peso da astrologia. Mas eles eram matemáticos também, eles eram filósofos também. E tem, por fim, os magos. O que acontece com os magos? Eles criam serem os únicos capazes de revelar os mistérios do futuro através de um recipiente onde eles colocavam água e depois azeite. E aí eles analisavam lá o azeite, como é que ficava, a fígado de animais, até em filmes aparecem essas coisas daí. Então, era muito misticismo. Então, o rei disse, né, teve o sonho e ele estava perturbado, e aí os caldeus são chamados, e eles dizem, olha, diz o teu sonho, nós vamos dar a interpretação. E o rei vai dizer que esqueceu o sonho. Agora, o rei já coloca uma pressão muito forte sobre ele. Se vocês não me fizerem saber o sonho, no verso 3 a 6, a interpretação, sereis despedaçados, as casas feitas em montura. Então, eles já não sabiam, e a partir daqui, realmente, que fica claro que eles não sabiam nada. E eles eram adoradores dos deuses da Babilônia. E eles não sabiam interpretar o problema. Mas Daniel e seus companheiros não foram convocados pelo rei porque eles não pertenciam a nenhuma daquelas classes. Daniel não era caldeu, Daniel não era mago, não era feiticeiro, nada disso. Eles, ao contrário, sabiam da advertência divina através de Moisés. Deuteronômio 18, 9 a 12, onde está dizendo lá, não ofereçam os filhos em sacrifício, não deixem que haja os adivinhos, os necromantes, os feiticeiros, aqueles que invocam os espíritos dos mortos, porque isso é abominável. É isso? E Malaquias 3 diz, eu não mudo. Então, o Criador detesta estas coisas, porque ele sabe que estas coisas são canais de comunicação, não com ele, mas canais de comunicação com espíritos. Então, feitiçaria, magia branca, magia negra, coisa só. Bruxaria, sessões espíritas, onde os mortos são consultados, astrologia, bolas de cristal, cartomancia, nada disso tem aprovação das escrituras, nada disso tem aprovação das escrituras. Fazendo um adendo aqui com relação a isso, veja, as pessoas hoje, se recebessem convite, as pessoas recebessem um convite para ir consultar esse tipo de manifestação, as pessoas, a grande maioria, talvez não iriam. Mas, infelizmente, hoje existe um tipo de astrologia moderna, de feitiçaria moderna, e muitas pessoas estão sendo enganadas por Satanás através disso, sem perceber. Nós podemos citar alguns exemplos aqui.
Um exemplo antes disso, o Michel Nostradamus, ele era um astrólogo francês, profeta, e consultava espíritos. Lá na fachada da Catedral de Notre Dame, a gente tem um zodíaco lá. Por que você tem um zodíaco na catedral lá, Notre Dame? Por quê? Então você vê que isso está impregnado em grande parte do cristianismo de hoje, daqueles que creem. Agora, o que é que aconteceu? Por exemplo, 97, aquela Joanne Kathleen Rowling, a escritora do Harry Potter, ela lançou lá o livro dela, o primeiro livro, sobre Harry Potter e lá a sociedade Stone, aquela coisa toda. O primeiro filmezinho do tal do Harry Potter. E aí o filme sai em 2001. É interessante que tem lá um site evangélico, né, que ele dizia o seguinte, né, existem inúmeros livros escritos sobre feitiçaria e ocultismo, mas nenhum é mais ingenuamente disfarçado para atrair as crianças do que este. Qual? O livro, a série dos filmes do Harry Potter. Então, o cristianismo em si, os evangélicos, começaram a ser invadidos pelo ocultismo. Existe, eu acho, ainda hoje também, uma revista, a Christianity Today, de hoje, que foi fundada pelo Billy Graham, e ela dizia, nós acreditamos que você deveria ler os livros de Harry Potter para suas crianças. Que coisa. A revista está incentivando que os pais leiam os livros, veja, na época dos livros, né, hoje os filmes de Harry Potter para as crianças. E houve uma pesquisa nos Estados Unidos, essa pesquisa lá, na época do lançamento, e ela atestou que 1/3 dos pais com filhos abaixo de 18 anos de idade disseram que seus filhos tiveram acesso a Harry Potter. O que é Harry Potter? Bruxaria. Então, Satanás transformou a feitiçaria e a magia em algo engraçado e atrativo para as crianças, e os pais eles não perceberam, na grande maioria, que as crianças estavam gradualmente tendo contato com o anjo do abismo, o príncipe das trevas. Ele se filtra nas igrejas cristãs, hoje também, usando bruxos cristãos. Já parou para pensar nisso? Bruxos cristãos. Como é que Satanás pode utilizar bruxos cristãos hoje? Através da bruxaria cristã. Você já deve ter ouvido falar sobre aquele livro lá, As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia foi escrito por C.S. Lewis. C.S. Lewis, você tem muita gente hoje, nossa, C.S. Lewis. Frases de C.S. Lewis. Ele escreveu As Crônicas de Nárnia, tem sequência aí de Crônicas de Nárnia. Só que as pessoas não prestam atenção, o C.S. Lewis era um teosofista. Isso, teosofista, da mesma linhagem da Helena Blavatsky, da Alice Bale. Ele era um ocultista também, antes de ele entrar para a igreja anglicana em 1931. O que é que você vê lá em Crônicas de Nárnia? Você pensa, né, vê um leãozinho lá na frente, aí você vê na televisão passando, aí tem o seu filho assistindo, seu filho estiver lá e vê, né? Aí você vê lá, tem um leão, nossa, isso aí deve ser uma coisa interessante. Aí você vê lá, né, todo o serviço na Crônica de Nárnia, ele está dizendo isso lá no filme, todo o serviço que uma pessoa faz a favor lá do maligno e do reino das trevas é também creditado por Deus como tendo sido feito para ele. Que coisa maluca isso aqui. Lewis veio para a igreja anglicana, mas trouxe com ele as ideias ocultistas. E tem vários livros dele, do C.S. Lewis. E ele tem vários livros mesmo. Ele tem um livro lá, Perelandra é Vênus. Ele tem um livro lá, qual é o livro dele? A Viagem de Vênus, é uma trilogia de ficção científica. A Saída do Planeta Silencioso, Perelandra, é outro livro dele. Saída do Planeta Silencioso, Perelandra, está em inglês aqui. Então, Perelandra é Vênus, e no ocultismo, Vênus é um outro nome que é dado para Satanás. Então, os livros do C.S. Lewis e do amigo dele, né, e do Tolkien, quem é o Tolkien? O John R. Tolkien, 1892. Esse pessoal tem um tempo já, né? Que é o Senhor dos Anéis. Esse é o livro desse rapaz aí, o Senhor dos Anéis, que virou uma trilogia também. Eles induzem as crianças, introduzindo o ocultismo, e preparando as pessoas para receberem a bruxaria do Harry Potter.
Bruxaria é tão popular hoje como foi nos dias de Nabucodonosor, só que com uma capa silenciosa, uma capa, na verdade, que se esconde por trás dos filmes e dos lançamentos e da TV. Então, Satanás trabalha dessa forma hoje, né? Senhor dos Anéis. Então, o sonho de Nabucodonosor, ele foi intencionalmente registrado para o nosso ensino e advertência. A palavra diz em Apocalipse 16:14 que no tempo do fim, o mundo inteiro ele seria envolvido por espíritos de demônios que fazem prodígios. E também Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2:9 que isso é segundo a eficácia de Satanás. Eficácia, ou seja, uma coisa que realmente dá certo. É isso que é eficácia, algo que dá certo realmente, não é uma tentativa em vão, tentativa branca, é algo que dá certo. A eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, jovens, crianças, adultos da comunidade cristã, eles foram atraídos para o ocultismo através disso, Harry Potter, através de Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, e tantos outros filmes que são portais para essas coisas. Satanás é um grande mentiroso, enganador, mas ele vai se camuflar. Não existe parceria entre Deus e Satanás, como o C.S. Lewis apresenta. Tem até páginas aí na internet, nas mídias sociais, né? Frases de C.S. Lewis, não sei o que o pessoal vê naquilo ali. Os astrólogos e encantadores de Babilônia, eles tentaram ganhar tempo, e eles ficaram insistindo, né, com o rei. Olha, diga o rei, nós vamos falar, e Nabucodonosor percebeu, lá em Daniel 2:7-9, vocês querem ganhar tempo porque vocês não sabem. Então, eles confessaram que não sabiam e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Não há mortal sobre a terra. Ou seja, não sabiam, ninguém sabia, mas o Deus de Daniel, o Criador dos céus e da terra, sabia e sabe. Daniel 2:10-12. Então, os bruxos e astrólogos de hoje, eles sabem tanto quanto sabiam nos dias de Daniel. Ou seja, nada. Absolutamente nada. Satanás não lê os pensamentos, Satanás não conhece o futuro. O que acontece em muitos casos é que Satanás ele trabalha num espectro definido, um campo definido. Ou seja, o Altíssimo determina que ele tem, por exemplo, um espaço de atividade para agir. Dentro daquele espaço de atividade, ele pode plantar bananeira, ele pode cavar, ele pode fazer o que ele quiser dentro daquele espaço permitido. E dentro daquele espaço permitido, ele pode dizer: amanhã eu vou plantar uma bananeira ali daqui a 2 metros. Aí ele vai lá e faz. É isso que acontece. Então, coisas intrigantes, às vezes nós vemos, né? Ah, o que isso aconteceu? Falou isso, né? Alguns casos como aquele lá da queda do avião dos Mamonas Assassinas, né? Que foi dito: ah, o avião vai cair e tal. Então, são certas coisas por aí. Então, Satanás não sabe, não lê pensamentos, não conhece o futuro, mas ele tem um espectro de atuação que lhe é permitido, quando é permitido pelo Criador, pelo Altíssimo, aí ele pode agir, fazer algumas coisas. Os mortos não sabem de nada. Existe hoje muito disso, até mesmo no meio evangélico, você vê que pessoas... Eu vi hoje um vídeo, não sei nem como é que esse vídeo apareceu para mim, sugerido pelo YouTube, irmã Caroline, daquele pastor lá, que a irmã já me mandou alguns vídeos dele. E lá no vídeo dele, o que acontecia? Tem uma pergunta assim, Saul realmente conversou com Samuel, lá com a média de Endor? Olha só, eu vi, né, aí eu lembrei, eu disse: eu vou ver o que ele vai dizer. Era um vídeo curtinho, era 3 minutos, eu digo: eu vou ver o que é realmente que ele vai falar aí. E porque a gente sabe da história da médio de Endor, Samuel já havia morrido, Saul tinha procurado ao Senhor, não tinha tido resposta nem por Urim, nem por Tumim, nem por profetas, nada. Saul havia pecado. E ele procurou uma médio. Quando ele estava no reinado, ele tinha desterrado os médios, né, em obediência à palavra, não tinha ninguém ali se criado mais nos termos de Israel. Agora ele vai procurar uma médio, local distante lá. A gente sabe o que aconteceu, parece lá o espírito, vamos dizer assim, o suposto espírito de Samuel, e fala com ele e diz: amanhã você vai estar comigo. E eu imaginei que o pastor ia dar uma resposta bem coerente com relação a isso. Aí o pastor disse: olha, tem pessoas que dizem assim, tem pessoas que dizem assim, mas pelo que o autor diz lá, parece que é realmente Samuel, então nós não temos uma resposta definida. Eu li assim, eu digo: como é que é? Você não tem uma resposta definida? Quer dizer que pode ter sido Samuel? Quer dizer que Saul falou com Samuel? O espírito de Samuel voltou de onde?
E aí já junta uma confusão, né, com outra, maior confusão ainda, as pessoas acreditam, né, que, quem sabe ele veio do seio de Abraão, quem sabe ele veio do outro local. Peraí. Onde é que está a palavra? Onde é que está a escritura? As pessoas não têm segurança, não estão seguindo a escritura mais. As pessoas estão pegando textos isolados e simplesmente, peraí, estão ficando bêbados espiritualmente, sem ter discernimento mais das coisas. Quer dizer, não sei, pode ser e pode não ser. Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A palavra diz que não é para se consultar os mortos. Por quê? Porque você não vai falar com mortos, vai falar com o espírito maligno. A palavra diz em Eclesiastes 9, 5 e 6, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. É muito claro a palavra. Os mortos não sabem coisa alguma, eles não têm recompensa, a sua memória está no esquecimento, eles já pereceram. Então é muito claro isso aqui. E Saul, ele pecou contra o espírito, queria se comunicar com Samuel loucamente, procurou uma médium espírita, e aí, o que acontece? Ele se comunica, não com Samuel, mas com a serpente. A serpente. E aí ele está em desobediência, e as pessoas em desobediência hoje também tentam fazer essa mesma coisa e caem no terreno encantado de Satanás. João 8,44, Satanás é chamado do pai da mentira. Ele é a serpente que engana o mundo inteiro. Embora Daniel e os amigos dele não fizessem parte daquelas classes convocadas pelo rei, eles foram atingidos pelo decreto para serem mortos. E eles ficaram sabendo o que estava acontecendo. Saiu o decreto. Eles deviam ser mortos. Eles buscaram Daniel e os companheiros para que eles fossem mortos. Daniel 2, 13 a 16. Mas o que é que acontece então? Eles criam no Deus real, no Deus vivo, no Rei vivo, presente, que atende ao rogo dos seus filhos. Que felicidade que nós temos de ter esse Pai Celeste que é chegado a nós. E Daniel 2, 17 e 18 diz que Daniel foi para casa, fez saber o caso aos 3 amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia, para que orassem e pedissem misericórdia ao grande Deus do céu sobre esse mistério. Daniel era um jovem de oração e estudo das Escrituras. Ele era um jovem de oração e de estudo. Isso era o que Daniel fazia. Isaías 8,19, Daniel sabia disso. Quando disserem, consultai os espíritos familiares, os adivinhos, e a palavra diz, não recorrerá um povo ao seu Deus, ao seu Criador, e Daniel fez isso. Os sábios consultaram os mortos, os espíritos familiares, mas Daniel pediu misericórdia ao Deus do céu. Através da prática da oração, nós podemos conhecer o que é que ele conhece e podemos receber a revelação dos seus mistérios. O louvor é a parte mais importante da oração. A gente vê que Daniel dedicou tempo para louvar o Pai Celestial. Daniel 2, 20 a 23, ele diz, seja bendito o nome daquele que existe, daquele do eterno para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E aí Daniel fala essas palavras maravilhosas. Eu te louvo e celebro porque me dás sabedoria e força. Muitas vezes somos muito apressados em nossas orações. Você já parou para pensar como é que você tem orado? Quanto tempo você tem orado, você tem falado? Uma coisa é uma oração pública, uma coisa é uma oração que nós fazemos aqui, quando nós estamos reunidos, tem que ser uma oração basicamente proporcional ao tempo. Nós podemos ficar aqui meia hora em oração, podemos ficar aqui 10 minutos de oração. Mas quando você entra no seu quarto, na sua hora secreta de oração, às vezes nós somos muito apressados. Nós mal chegamos, já falamos ali, já queremos cair fora, já. Nós temos outra coisa que está nos esperando, quem sabe é a cama. Queremos ir direto ao que nos interessa e nós estamos perdendo tempo ali, aquilo ali, você já coloca de joelhos, quando coloca? Já coloca de joelhos com o pensamento já de se levantar. E a gente esquece, o Salmo 22, 3, diz que aquele que existe, o Senhor, o Altíssimo, habita entre os louvores. Salmo 22, verso 3. Nós esquecemos de Apocalipse 4, 8, que diz que lá os poderosos querubins dos céus não cessam de louvar a Deus continuamente, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, 8. Então, experimente chegar na presença do Eterno Senhor sem pressa.
sem o pensamento, já quando coloca de joelhos ou quando fecha os olhos, de terminar aquilo para fazer alguma coisa. Não tenha pressa. Entre na presença do grande eu sou, daquele que é, daquele que existe, do soberano do universo, e busque a sua face. Quando Daniel, ele é introduzido lá na presença do rei, antes disso, o que o Arioque diz é que achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Quantos cativos dos filhos de Judá haviam ali? Você já parou para pensar nisso? Quantos iguais a Daniel tinham sido transportados? Eram milhares que tinham sido transportados, muitos mesmo que tinham sido transportados. Mas dentre todos aqueles, dentre todos eles que foram transportados, só achou um, só havia um. Essa é a razão, a proporção do remanescente em todas as épocas. Você vai ter milhares de transportados, de nobres, sendo levados, filhos de nobres, para aprender lá no palácio. Daniel teve o nome mudado, tudo isso. Mas Daniel, ele não perdeu a sua intimidade. Enquanto os outros foram assimilados, enquanto os outros jovens aparentemente foram aculturados, Daniel não foi. Ele diz, achei um dentre os filhos dos cativos, um só fez a diferença no reino de Babilônia. Eu lembro que logo no início, as pessoas chegavam e diziam assim, quem é que sabe disso aqui? Quem é que sabe disso? Deixa eu ver aqui, quem sabe disso aqui? O Silvânio sabe disso, o Silvânio sabe, Eduardo sabe disso aqui, quem mais sabe disso? Quem mais sabe disso aqui? Tá faltando outros aqui, tá? O Silvânio sabe, o Eduardo sabe, as pessoas diziam assim, como é que você vai pregar o evangelho sendo tão poucas pessoas? A palavra diz ir por todo mundo e pregar o evangelho. Como é que se prega o evangelho sendo tão poucas pessoas? Se a verdade é pura, se a verdade ela é uma verdade límpida, cristalina, que as pessoas precisam conhecer a verdade, como é que essa verdade será proclamada? Mesmo com sendo poucas pessoas. Aí você vê o exemplo de Daniel. Daniel era apenas um, e um só, ele fez a diferença no reino da Babilônia, enquanto tantos outros, milhares e milhares de jovens como ele, foram aculturados, foram assimilados por Babilônia e não fizeram mais nada. Daniel vivia para agradar o Pai Celestial. Para Daniel, os encantos desse mundo não faziam mais sentido, ele só queria honrar o Pai. E nós vemos o exemplo de outros, você tem Noé, você tem Abraão, você tem Jó, você tem José, você tem Moisés, não é verdade? Daniel era um filho amado, Daniel 9:23, o anjo Gabriel disse, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Que alegria saber que você é amado, que eu sou amado pelo Pai Celestial. Então, Daniel foi muito claro do pronunciamento dele, ele afirmou a inutilidade das artes ocultas, disse, olha, nem magos, nem encantadores, Daniel 2, 27 e 28, podem saber isso, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. O sonho começa com Babilônia, o governante, e a intenção divina é mostrar o que há de ser nos últimos dias. Embora existam governos, os reis, os presidentes, só há um que é o soberano de todas as coisas. O sonho que foi dado a Nabucodonosor, Deus revelou a história do mundo desde o ano 606. Desde o ano 606 antes de Cristo, até a segunda vinda de Jesus. Nada passa fora da sua vontade. Daniel 2:28 diz, ele revela o que há de ser nos últimos dias. O poder exercido por todos os governantes da terra é concedido pelo céu. Apenas na palavra dele, do Altíssimo, é tudo estabelecido. A força das nações, dos indivíduos, não está nas oportunidades, nas facilidades. Não. É apenas de acordo quando se cumpre o propósito. E ele vai falar agora do sonho, no verso 31 ao 34. Ele fala que o rei é a cabeça de ouro. A cabeça de ouro é o rei, mas ele diz antes, a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2, 38 a 34, ainda diz, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Esse sonho foi dado também a interpretação, e acontece assim com todas as profecias da Escritura.
a interpretação foi dada. Tu és a cabeça de ouro, depois de ti se levanta outro reino inferior ao teu, um terceiro de bronze, e depois um quarto de ferro, e depois os pés e os artelhos em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, é um reino dividido. Daniel 2, 36 a 41. A cabeça de ouro é Babilônia, que teve o seu poder temporal de 606 até 538 antes de Cristo. Cabeça de ouro, porque foi o reino mais esplêndido. Por que a profecia começa com Babilônia? Por que essa profecia não começa com o Egito, nem com a Síria, que também foram impérios mundiais? Porque um dos princípios de interpretação proféticos é que a profecia ela vai começar com o poder reinante nos dias do profeta. É por isso que nós vimos lá em Daniel 17, Daniel não, Apocalipse 17, 5, aquele período lá dos 7 reis, onde caíram 5, na verdade, caíram 5. Então, as profecias de Daniel começam com Babilônia, e as profecias do Apocalipse começam com Roma. Capítulo 11 de Daniel não começa mais com Babilônia, porque esse império já tinha caído, e o poder que reinava naquele momento, no capítulo 11, era a Medopécia. Quando João recebe as visões do Apocalipse na ilha de Patmos, o império da Babilônia, Medopécia, da Grécia, já tinha caído, o poder reinante era Roma. Uma coisa interessante sobre Babilônia, o Heródoto, que era um historiador grego, ele descreveu a Babilônia como uma cidade dourada. Ali nós tínhamos a imagem de Bel ou Marduk, que era uma divindade falsa, inexistente, pagã, de ouro. O trono do rei, a mesa, o altar eram de ouro. Jeremias compara a Babilônia à taça de ouro, Jeremias 51, 7. Plínio, ele descrevia, aliás, que as vestimentas dos sacerdotes eram intercaladas também com ouro. Tanto que Babilônia, a cidade, era conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com os magníficos palácios e os jardins suspensos. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar nos jardins suspensos. Então, era uma cidade muitas vezes maior em tamanho do que a antiga Roma, ou até do que Atenas. Babilônia tinha grandes e longas avenidas, era uma área de aproximadamente 5 quilômetros quadrados, a Babilônia real, e todo o comprimento dos seus muros era de 21 quilômetros. E era toda regada pelo rio Eufrates, era uma fortaleza inexpugnável. Eles acreditam que as muralhas de Babilônia, elas tinham espessura, não altura, espessura de 31 metros de espessura. Então, 31 metros de espessura dá para passar uma carreta indo e voltando, ainda sobra muitos metros. Então, o centro lá de Babilônia era a famosa torre e o templo Etemenanque, que era ao deus Marduk. Porém, o Criador dos céus e da terra disse que Babilônia iria cair. E isso foi uma das coisas que Nabucodonosor não aceitou. E a gente vai ver mais à frente com aquela estátua lá do campo de Dura. O peito e os braços eram de prata. E aqui já fala do próximo reino, que seria a Medopécia. 538 a.C. a 331, a Medopécia. Os medos e os persas, na verdade, eles eram um reino unido. Eram 2 reinos. Medo-Pérsia, 538 a 331. O Dario, que era o Medo, da Média, ele era tio de Ciro, o persa. O Ciro, ele posicionou uma parte do seu exército no lugar onde o rio Eufrates entrava na cidade. Nós vimos isso há uns dias atrás. E aí a outra tropa estava ali do lado da cidade e eles então desviaram o rio, não é isso? Nós vimos que eles entraram ali. E o Ciro partiu, então, com o exército para o lugar lá onde o Nitocris cavaram um reservatório de água, e desviou ali o reservatório, e a cidade foi invadida. A cidade foi invadida justamente no momento daquela festa lá, daquela profecia lá do Belsazar, onde aparece a mão lá na parede. Ciro cumpriu a missão que lhe foi dada profeticamente por Deus. Ele reconstruiu lá Jerusalém e o templo. A escritura fala de Ciro 200 anos antes de Ciro nascer. Isaías 44, 28, Isaías 45, 1 fala de Ciro. Ciro é meu pastor. Nós vimos isso também uns dias atrás. Então, lá no sonho diz que a Medopécia também não duraria para sempre, e viria um terceiro reino, só que seria um terceiro reino de bronze, que teria domínio sobre toda a terra, Daniel 2:39.
E aqui nós vemos qual é esse reino, é a Grécia. São os quadris de bronze ali da estátua, do ano 331 ao ano 168. Esse foi o império sucessor da Medopécia, conhecido como Império Macedônico. Lá começou com Filipe da Macedônia, em 338, que dominou, unificou as cidades gregas da Macedônia. Depois ele vai lá, o Alexandre, ele herda o reino lá do seu pai, em 336. O último rei da Pérsia foi Dario III, que foi derrotado pelo Alexandre na Batalha de Granico, na Batalha de Isso e na Batalha de Arbela. Então, Alexandre vence o Império Persa quando ele tinha apenas 25 anos de idade. Coisa extraordinária, 25 anos de idade. Em 323, Alexandre, desafiando a profecia bíblica, fez de Babilônia a sede do seu governo. Em 323. Mas a profecia diz claramente que o terceiro reino de bronze terá domínio sobre toda a terra. E a história registra que o domínio de Alexandre estendeu-se além da Macedônia, Grécia, Pérsia, Egito, até a Índia, lá, né, que ele luta contra os elefantes ali. Mas ele também iria passar. E passou. Alexandre morreu com 33 anos, quase. E o próximo reino seria um reino forte como ferro, Daniel 2:40. E esse reino é as pernas de ferro, é Roma. Roma, a partir de 168 a.C. até 476. O historiador inglês, o Edward Gibbon, ele diz que o quarto império, né, que é Roma, ele chama de a monarquia de ferro. 500 anos antes, o Estado de Roma tornou-se uma república e permaneceu por 500 anos. E em 256 a.C., toda a Itália estava sob o controle de Roma. Então, Roma se tornou esse império de ferro. Dominou outros reinos que restaram do sucessor de Alexandre e tornou-se o quarto império mundial e foi o mais longo em duração, de 168 até 476 depois de Cristo, e também foi o maior de todos em extensão territorial, o maior e o mais forte império do mundo já conhecido. Porém, a palavra diz que também acabaria. Por isso diz o texto: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e em parte de ferro, será um reino dividido. Daniel 2:41. Então, quando nós contamos de Babilônia, nós temos 4 impérios mundiais. Nós temos 4 impérios mundiais sucessivos, mas depois do quarto não há um quinto. Há a nova ordem mundial. Nós vamos ver depois sobre isso. A profecia diz que, quanto ao que visse dos pés e dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, é um reino dividido. É um reino dividido. Então, nós chegamos nos pés de ferro e de barro. Nós começamos, então, a ter esse período a partir do ano 476 depois de Cristo, até agora a finalização. Depois desse quarto reino, nós temos o poder dividido. A Roma imperial é conquistada pelo outro império, é dividida em 10 nações que representam os 10 dedos. Essas 10 divisões do Império Romano se cumpriram perfeitamente porque ele se desintegrou em 10 tribos. E essas 10 tribos, nós já sabemos quais são. 351, os francos, que hoje é a França. No mesmo ano, os alemães, que são os alemães. 406, burgúndios, que são a Suíça, e por aí vai. Aqueles 10 reinos: Portugal, África, suevos, vândalos, visigodos, saxões, lombardos, ostrogodos e éruos. São as 10 nações do Império dividido. E por aí vai. Os francos, os saxões, a gente já viu sobre isso, onde é que eles se estabelecem. Mas a palavra diz no verso 43, outro detalhe: não se ligarão. Vão se misturar mediante o casamento, mas não se ligarão um ao outro. Como é que isso aconteceu? Vários líderes tentaram unificar essas nações. Assim como o Criador determina uma coisa, sempre vai ter alguém ali, o diabo vai usar para tentar desfazer, inutilmente, porque não vai dar certo. E esses líderes tentaram formar um quinto império mundial, mas a palavra havia dito: não se ligarão ao outro, Daniel 2:43. O que aconteceu? Carlos Magno, lá no século IX, ele tentou unificar a Europa, fracassou. Carlos V da Espanha, lá no século XVI, ele tentou unificar novamente as 10 nações. A Europa fez outra tentativa, fracassou.
Luís XIV fez também uma tentativa, fracassou. Napoleão Bonaparte tentou governar a Europa também, mas fracassou. E a gente tem outros também. Stalin fracassou. Adolf Hitler também fracassaram. Todos esses homens tropeçaram nas palavras que saíram da boca do Todo-Poderoso, que disse: não se ligarão um ao outro. Então, essas casas reais aí dos países da Europa são praticamente todos do mesmo tronco. Não é isso? Mesmo tronco germânico, mesmo sangue. Você vê que o imperador William da Alemanha, quando guerreou contra a Grã-Bretanha e a Rússia, estava em guerra com seus primos. O rei Jorge IV da Grã-Bretanha e o czar Nicolau II da Rússia são primos por suas mães, que eram filhas do rei Cristiano IX da Dinamarca. William II da Alemanha é primo, em primeiro grau, de Jorge V, e a sua mãe Vitória era a irmã do pai de Jorge V, Eduardo VII da Inglaterra. Então, por isso que a palavra diz, eles não se ligarão, eles são parentes ali, mediante, então vão tentar se ligar mediante o casamento, mas não vai dar certo. E Jorge, e William e Nicolau também são por seus pais netos de Carlos, duque de Mecklenburg-Strelitz, que morreu em 1752. A rainha Vitória da Inglaterra, ela era conhecida como a vovó da Europa, porque todos os governantes da Europa eram, de uma forma ou de outra, parentes dela. Mas a palavra de Deus disse: misturar-se-ão mediante casamentos, olha que cumprimento tremendo, mas não se ligarão, não voltarão a ser. Misturar-se-ão. Tentar casar fulano com Beltrano, tá, para ficar mais fácil, mas não deu certo. Não deu certo. Então nós temos agora, que cumprimento exato da profecia, coisa maravilhosa, a profecia se cumprir dessa forma. Nós temos agora a nova ordem mundial. Existe agora um movimento mundial para unir o mundo todo. Aí nós temos a ONU, tivemos a Liga das Nações, tivemos a ONU depois, e hoje nós vamos falar dessa nova ordem mundial. Economia mundial, governo mundial, religião mundial, e a Torre de Babel é o símbolo da comunidade europeia. Não sei se já prestaram atenção nisso, mas o símbolo da comunidade europeia é a Torre de Babel. Então, veja só que coisa, nossa. O primeiro-ministro britânico, o Tony Blair, ele assinou a Constituição da Comunidade Europeia em 29 de outubro de 2004. Onde? No City Hall de Roma. Então, você vai ter várias figuras. Você tem o edifício do Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Ele é inspirado no desenho do pintor belga Bruegel. Você tem a Torre de Babel, também do pintor Bruegel. Você mostra que o edifício do Parlamento Europeu é a mesma coisa da Torre de Babel. Isso é coincidência? Claro que não. Então, a comunidade europeia tem esse símbolo. E também tem a deusa, a Cibele, o Astarote, com 12 estrelas. É ela que une a Europa moderna. Então, são várias coisas que mostram que tudo é programado para que se realmente realize a tal da nova ordem mundial. Mas a palavra diz: não se ligarão, mas nós temos a nova ordem mundial. Eles terão poder por 1 hora, juntamente com a besta. Então, na visão de Daniel, é apresentado a pedra que veio do céu. Daniel 2, 44, 45 diz: nos dias destes reis, Deus do céu citará um reino que não será jamais destruído. Nos dias destes reis. Que destes reis? Dos 10 reis. Os 10 reis lá de Apocalipse 17. E este reino não passará a outro povo, mas ele subsistirá para sempre. Nos dias destes reis, ele estabelecerá o reino eterno. O cumprimento da palavra é João 14, 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Falando sobre a sua segunda vinda, o Senhor declarou: então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai por herança no reino que vos está preparado desde a fundação do século. Está falando do reino eterno. Então, o ponto culminante deste sonho é a pedra que vem do céu. Essa pedra é Cristo, é o Messias, é a rocha eterna. Ele despedaçará todos os governos terrestres e vai estabelecer o único império mundial. Essa pedra descerá do céu gloriosa. Essa é a promessa da segunda vinda e essa é a esperança
da breve volta do Senhor que deve nos mover. Mateus 24:30. Aparece no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos se lamentarão. É isso que vai acontecer. Esse é a nossa certeza, é a nossa fé. Então, Daniel capítulo 2 nos apresenta aquele que conhece a história, aquele que sabe de todas as coisas. Nós vivemos na iminência desse reino. Nós estamos na iminência desse reino. Nós devemos estar preparados para esse reino que se aproxima, porque o lar já foi preparado, você já tem um lugar preparado ali. Então, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos olhar para aquilo que não se vê, mas que é eterno, e não olhar para as coisas desse mundo que são passageiras, que estão passando, que estão caindo. Que o Senhor nos abençoe ricamente, que o Senhor abençoe cada um de nós poderosamente, para que possamos estar nos preparando dia após dia para esse lar celestial que se aproxima. Em nome de Jesus. Amém.